Good, good. Muito bem, people. Hoje a gente vai falar de uma outra maneira de se investir, chamada ETFs, ou ETFs, tá? Vamos lá, primeiro entender o que é isso. Vamos lá, ETFs é o que a gente chama de fundos de índice. Deixa eu colocar, fundos de índice. Que são veículos que combinam investimentos de ações e fundos de investimento. Na próxima aula, quarta-feira que vem, o Mateuzinho vai falar um pouco sobre fundos de investimento. Mas só para dar um overview aqui, o que é um fundo de investimento? Você dá o seu dinheiro para um gestor e esse gestor faz as compras que ele achar importante, tá? Então, eu não sei escolher ação, eu não sei escolher, não sei o que eu compro, eu vou deixar um gestor lá comprando ações para mim. Aí ele compra ações e gere como ele quiser. Então você está confiando no gestor, tá? Então tem fundo de investimento de ações, se você quiser só ações. Tem fundo de investimento de renda fixa. Você não sabe o que compra? Deixa que ele compra para você. Ele compra um pouco de IPCA, compra um pouco de CDI, compra um pouco de tesouro. Ele acha, o que ele acha importante, ele coloca lá. Qual que é o ônus disso? Você vai dar para ele gerir, e aí todo ano, uma parte ele vai te cobrar para gerenciar seu dinheiro. Sei lá, vai te cobrar 1% ao ano para gerir o seu dinheiro. Tá? Isso é um fundo de investimento. O que é ação, que a gente já comentou? A gente vai lá e escolhe. Eu acho que Petrobras é legal, vou comprar Petrobras. Não, eu acho que Vale vai crescer, vou comprar Vale. Não, eu acho que Bradesco. Bradesco é uma bolsa, vou comprar Bradesco. Então você que escolhe. A ideia do ETF é misturar as duas coisas, tá? Então você consegue combinar a compra de ações, mas num pacotão, tá? Então esses são compostos por uma cesta de ativos, como ações ou títulos, e são negociados em bolsa de valores oferecendo liquidez e transparência. Então a ideia é que você não compra uma ação, você não compra um fundo imobiliário, você compra um pacote. É um pacote fechado. Tá? A gente comentou também que uma coisa importante que precisa ter na carteira é diversificação. Se você põe todo o seu dinheiro na Vale e a Vale falir, você lascou, você perdeu tudo. Né? Diversifica um pouco na Vale, um pouco na Petrobras, um pouco no Bradesco, em várias ações que você acha importante. Né? Então a ideia aqui é como é que eu faço para diversificar? Você não tem que escolher um monte. Se eu escolher duas e uma falir, eu perdi 50%. Também não é bom. Você escolhe 3 e uma falir, você perdeu 33%. Também não é bom. Então, diversificar em mais empresas. Caso aconteça alguma coisa ruim em uma delas, você perde uma parte pequena do seu patrimônio. Tá? Essa é a ideia da diversificação. Muito bem. Então, eu fiz uma comparação aqui de o que é uma ação. É quando você escolhe um bombom. Eu gosto desse bombom, eu vou comprar esse bombom. Só compro esse. Compro esse, compro esse. Não, mas aquele também é legal. Também compro aquele. Então você compra especificamente uma ação, um bombom específico de um sabor específico. Ok? O que é um ETF? Você compra um pacote fechado, é uma caixa. É uma caixa que tem um monte lá. Tá? Então você compra um conjunto, um pacote de ações ou de ativos de uma vez só com um valor único. Tá? Então, por exemplo, se a Petrobras custa R$ 15, a Vale custa 60, o Bradesco custa 32. Se você for diversificar em 15, multiplica por 15, é muita coisa. Então você consegue comprar um pacotinho, sei lá, que custa R$ 30, que tem tudo lá dentro, um monte lá dentro. Tá? Então, essa é o conceito de ETF. Então, ETF contém uma cesta de ações ou títulos que seguem uma certa regra. Isso é importante. Como é que eu escolho um ETF? Que regra você quer seguir? Tá? Por exemplo, ao invés de escolher quais ações quero investir, posso investir em um pacote de ações. Por exemplo, quero investir em todas as ações que compõem o Ibovespa. Quando a gente falou um pouco sobre ações, a gente falou que o índice Ibovespa, o Ibovespa, tem, acho que semana são 92, tem 92 empresas lá dentro. Tá? Como é que eu faço para comprar todas? Compra um ETF do Ibovespa. Na hora que você comprar isso, você comprou todas as 92. Ok? Qual que é a vantagem disso? Se uma falir, você perdeu 1,92 avos do seu dinheiro. Tá? É isso. É muito pouco que você perdeu, né? Porque está super diversificado. Só que aí você está acompanhando o índice Bovespa.
Então, se você acha que o Ibovespa vai subir, a Bolsa de Valores vai subir, você compra o índice. Vai subir lá, vai subir porque todo mundo está subindo. Tá? Funciona como uma solução eficiente para diversificação, porque com um ETF só você está comprando um monte, um pacotão, permitindo que investidores acessem uma ampla gama de ativos com um único produto financeiro. Com um cara só, você já está diversificando. Tudo bem? Conceito entendido? Vamos lá. Como é que eu negocio ETFs? ETFs são negociados na Bolsa de Valores com o seu ticker, assim como a gente faz com fundo imobiliário e com ação. Você entra no home broker, coloca lá qual o código da ação que você quer comprar, ou do ETF, comprar, pronto, comprou. Se eu quiser vender, põe lá o seu ticker, põe para vender, vendeu. Então é exatamente a mesma coisa, não muda nada. Tá? Então, na Bolsa Brasileira, você quer comprar um ETF, você põe lá o código, quero comprar 2. Comprei. Em 2 dias, aquele dinheiro tem que estar na sua conta. O débito financeiro é em 2 dias. Tá? Ah, quero vender, não quero mais, mas quero vender só um. Tá bom, põe lá um, manda vender, em 2 dias está o dinheiro na sua conta. Então, ele é muito fácil de negociar, muito fácil. Diferente de fundo de investimento, que a gente vai ver na próxima aula, tem alguns fundos que você põe dinheiro lá para investir, beleza, está investindo. Se você pede resgate, pede dinheiro de volta, tem fundos que demoram 60 dias para te pagar, 30 dias para te pagar, tá? Porque depende do fundo, demora muito para te devolver. Esse aqui não, em 2 dias você vendeu, está na sua conta. São negociados pelo home broker, então você põe o ticket lá e começa a comprar e vender. E a diversificação é instantânea. Você comprou um ETF do Ibovespa, automaticamente você comprou 92 ativos. Tá? Automaticamente. Já compra uma cesta. Tá? Outra coisa, a gestão é passiva. Ele cobra alguma coisa para gerenciar isso? Até cobra. Só que a diferença é que se um fundo de investimento, o gestor, cobra 1%, porque ele está gerindo, ele está analisando o que é melhor comprar, o que é melhor vender, o ETF segue um índice. O Ibovespa é um índice, todo mundo sabe quais são as ações que estão lá dentro. Então ele simplesmente replica o índice. Portanto, ele cobra 0,1%. Então a taxa é muito menor, é muito mais acessível. Tá? Tem maior liquidez, porque você pode comprar e vender na bolsa quando você quiser. Tá? E é transparente nas negociações. Então, todo mundo está vendo quanto custa, vai lá na bolsa, não tem migué, não tem um gestor por trás, está bem simples. Muito bem. Vantagens de se comprar um ETF. Diversificação eficiente, permite que investidores diversifiquem sua carteira com um único investimento. Comprou um pacote, tá? Com pouco dinheiro você diversifica. Segundo, acesso a setores variados. Então, a gente vai apresentar daqui a pouco. Você pode, por exemplo, investir na Bolsa Americana aqui do Brasil comprando ETF. Muito fácil. Daqui do Brasil você pode investir em ouro. Daqui do Brasil você pode investir em Bitcoin. Tudo do mesmo jeito, tudo comprando ETF. É bem fácil de fazer. E custo-benefício, as taxas são muito mais baratas do que quando você trabalha com fundos de investimento ativos. Porque tem um gestor lá trabalhando os seus ativos para você. Tá? Bom, desvantagem. A desvantagem é porque é um pacote fechado. Tá? Na hora que você compra o Ibovespa, por exemplo, você compra as 92 ações. Ah, mas eu não queria as 92, eu queria só as 30 melhores. Pô, não dá. Na hora que você compra uma caixa de bombom, vem com todos os bombons, inclusive os ruins. Fazer o quê? Né? É o custo de você comprar o pacote fechado. É mais barato, é mais fácil de você comprar, só que você não consegue escolher. Tá? Então, se você quiser escolher a ação, você vai lá e compra ação individual. Quer comprar um pacotão? Compra um TF que é mais fácil. Ok? Muito bem. Aí, eu vou trazer uns exemplos agora, tá? Eu entrei lá na B3, lembrando, né? No Brasil, nós temos uma única bolsa que chama B3, tá? Que é a Bolsa Brasil Balcão. B3 por causa disso. E lá existem 92 ETFs listados. Você pode comprar qualquer um desses 92. Dentre eles, eu listei algumas coisas. Por exemplo, você quer investir no próprio Ibovespa? Tem 2 ou 3 ETFs que listam Ibovespa. Ou seja, você vai comprar as 92 ações. Você quer investir em small caps? O que são small caps? São empresas pequenas. Você quer investir no SP500? Quer investir em criptomoeda, ouro, empresa da China? Quer investir em boi, em trigo?
semicondutores, empresas que têm mulheres na liderança, IFIX, Nasdaq. Então, aqui a gente investe num assunto. A gente investe no que acha que é importante, né? Eu acho que empresas que têm mulheres na liderança têm muita chance de crescer no mundo globalizado. Beleza, você pode comprar ações de empresas nesse setor, né? Não, hoje em dia, por causa da inteligência artificial, eu acho importante investir em semicondutores, empresas que produzem semicondutores, que trabalham com IA. Beleza, você investe só nisso. Não, mas o meu tio aqui é do campo, ele tem fazenda, ele sabe que o boi vai crescer muito, vai ficar muito mais caro a arroba do boi, porque ele faz a cota. Beleza, investe em empresas que trabalham com agronegócio, com boi, com trigo, né? Então você entende o que você quer investir, tá? E eu até vou deixar um link aqui depois, eu vou deixar essa apresentação para vocês. Tem lá todas as 92 ETFs que você pode escolher para investir, tá? Peguei os principais aqui, vamos analisar por detalhe. Vamos lá. Primeiro, quero investir na bolsa. Bolsa de valores, né? Bolsa sobe, bolsa cai, bolsa sobe, bolsa cai. Eu acho que vai subir, eu acho que daqui a 2, 3 anos essa bolsa vai disparar, porque eu confio no governo. Não sei, né? Muito bem. Você pode usar o BOVA11. A gente vai perceber que todos os ETFs acabam com 11. É o padrão deles. Então, BOVA11 é um dos ETFs que replicam o Ibovespa. Lembra que o Ibovespa tem aquelas 92 empresas que são índice Ibovespa. Aí eu peguei os últimos 5 anos aqui. Nos últimos 5 anos, o Ibovespa ele cresceu 26,51%. Tá? Então, apesar de... Aqui é pandemia, né? Apesar de estar subindo, deu uma queda, recuperou, caiu, recuperou, caiu, recuperou. Nos últimos 5 anos ele está com 26,51% de lucro. Então, a gente entende que ao longo do tempo, ao longo da história, sim, o Ibovespa cresce. Por quê? Porque o Ibovespa é feito de empresas. As empresas têm lucro. As empresas vendem produtos. Se tem inflação no Brasil, as empresas vendem produtos mais caros. Então, acaba acompanhando. Então, ao longo prazo, a tendência do Ibovespa é sempre crescer. Tá? Então, é um bom investimento? Eu não tenho dinheiro para investir em 5, 6 empresas. Cara, põe um Ibovespa ali que você investe em todas. É um jeito de diversificar. Ok? Segundo exemplo. Existem algumas empresas que a gente chama de small caps. O que são os small caps? São empresas menores. São empresas que têm capitalização de até 2 bilhões. Empresas como Petrobras, Vale, Itaú, são empresas que têm muitos bilhões, são empresas gigantescas. O que acontece com empresas muito grandes? Cara, elas são tão grandes que não tem mais para onde crescer. Não tem como uma Petrobras dobrar de tamanho, porque ela é gigantesca. O Itaú já é o maior banco da América Latina. Como é que ele vai dobrar de tamanho? Né? Então, são empresas resistentes, mas não tem como dobrar de tamanho. Quando a gente fala de small cap, são empresas menores. Então, capitalização menor. Então, tem chance de crescer mais. Então, se eu acredito que empresas menores vão crescer mais, e eu não quero escolher uma ou outra, eu escolho um índice chamado small caps, que são empresas menores. Você investe no índice. Tá? Porém, nos últimos 5 anos, esse índice perdeu 13,99%. Nos últimos 5 anos, não estão indo bem as empresas pequenas. Ok? Muito bem. Próximo exemplo. IVVB11. A gente está falando de dólar, né? Quero investir nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, existem alguns índices. Um deles chama SP500. A nossa empresa, o nosso Ibovespa tem 92 empresas dentro do Ibovespa. Lá, dentro do SP500, tem 500 empresas. Então, o SP500 tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ou seja, mais diversificado ainda. Se eu quiser investir lá aqui do Brasil, ok, você pode. Você compra um ETF chamado IVVB11, ele investe em empresas americanas, e aí, se a empresa crescer lá nos Estados Unidos, o seu IVV ganha. E se o dólar aumentar, o seu ETF também ganha, porque ele está preso também na cotação. Entendeu? Então ele ganha de duas maneiras. Se a empresa americana crescer e se o dólar crescer. Portanto, é uma maneira de se proteger, porque o dólar aumenta, tá? Então,
Nos últimos 5 anos, olha quanto cresceu isso aqui, ó, 179% nos últimos 5 anos. Muito bem, esse é bom também. Próximo, Hash 11, que é um que eu gosto também. Criptomoedas, Bitcoin, né? Muito bem. Ah, mas eu não sei comprar moeda, não sei comprar Bitcoin, eu não confio, não sei quem, é golpe. Uma maneira muito segura de investir em criptomoedas é usando o tal do ETF. ETF é registrado na Bolsa Brasileira, a CVM gerencia, não tem rolo. Isso aqui não tem rolo, tá? Só que o Hash 11, ele é uma cesta também. É um conjunto de moedas, até coloquei do lado. Todas essas moedas aqui, ó, elas fazem parte da cesta do Hash 11. Então tem Bitcoin, tem Ethereum, Solana, Ripple, Cardano, XPTO, mas a porcentagem é muito pequena. 74% é Bitcoin, porque é o maior de todos, né? Muito bem. Ele segue um índice chamado Nasdaq Hashtag Crypto Index, ou seja, é um índice também. Muito bem, então isso aqui é balançado automaticamente. Beleza, quero investir em criptomoeda. Tá bom, você pode comprar o Hash 11. Ele não tem 5 anos de história. Ele é mais recente. Tá? Ele começou lá em 2021, mais ou menos, aqui, né? Só que nos últimos 2021, dos últimos 4 anos, ele está caindo 5%. 5%, tá? Então, nos últimos 4 anos, ele está estável, porque ele deu uma queda. 2023 está lá no fundo do poço, depois cresceu, agora está meio lateralizado. Eu acho que vai crescer ainda muito, mas é um jeito de você investir em criptomoeda de forma segura. Segura, ok? Pronto, próximo. Ouro. Ouro é a reserva de valor que todos os mercados, todos os governos do mundo guardam como reserva de valor. Eles acham que o ouro é ouro há quantos milhões de anos? Muitos milhões de anos. Todo mundo confia em ouro, tá? Ouro está batendo um recorde histórico. Vocês estão vendo aqui que só sobe, 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 né? Nos últimos 5 anos, ele cresceu 51%. Mas se você olhar só em 2024, olha aqui, ó. Olha quanto estava em 2024, estava aqui, ó. Abaixo estava uns 11 mais ou menos, já está em 16. Só em 2024 ele cresceu muito. Por quê? Como ele é considerado reserva de valor, quando tem guerras, quando tem pandemia, né? O problema da guerra lá no Oriente Médio, o problema da guerra com a Rússia, todos esses problemas graves fazem os governos comprar ouro e guardar ouro, porque o ouro é seguro. É considerado hoje a maior reserva de valor que existe, tá? Pô, mas eu não quero ir lá na Praça da Sé e comprar 2 quilos de ouro. Eu quero guardar ouro em casa. O que você faz? Compra um ETF de ouro. Esse ETF de ouro representa ouro. Então, o Gold 11 é um ETF de ouro, tá? Tá super valorizado, vale a pena. E, de novo, deixa eu até voltar aqui, só para falar dos valores. Ó, custa R$ 126 um ETF que tem 92 empresas. Olha a diversificação que você tem. Esse aqui, Small 11, custa R$ 96 para você ter um monte de empresas small caps. Esse daqui custa R$ 364, já está caro, né? Porque ó, lá em 2020 custava cento e pouco. Olha quanto aumentou. Mas com R$ 364 você compra 500 empresas americanas. É o top que a gente tem hoje, né? Com R$ 50 você compra um Hash 11. Começar a falar de Bitcoin. Com R$ 15 você compra um ETF de ouro, tá? Então, com pouco dinheiro, você consegue diversificar e entrar em mercados diversos. Né? A gente falou, por exemplo, sobre... Cara, eu acho que eu estudei aqui que a China vai bombar o ano que vem. Porque vai ter um plano XPTO, as empresas da chinesas vão bombar. Existe um ETF só de empresas da China. Chama China 11. Né? Ah, eu acho que o importante agora é investir em empresas que são empresas farmacêuticas, porque o Ozempic aí tá vendendo demais, o pessoal tá gastando muito em Ozempic, é possível você comprar ETFs só de empresas farmacêuticas, né? Então, tem ETF de vários assuntos. Essa é a escolha que é mais importante. Ó, esse é o da China, só que não recomendo não, né? Ele tá caindo muito nos últimos tempos, caindo muito.
muito, né? As empresas da China estão muito ruins. Estão muito ruins mesmo. China 11. E aí? Em qual ETF desses vocês investiriam? Nossa, tem muita coisa legal, hein? Não é? Qual que você achou mais interessante aí? Que você... tô pensando, hein? Eu tinha me encantado com as empresas internacionais. Aí que eu vi o preço, peraí. Mas ainda assim, é um bom investimento, né? Sim, Às vezes compensa mais você juntar ali aquele valor e investir, porque tá crescendo. tá crescendo. E a tendência é crescer mais, porque, de novo, né? A gente está com tendência de aumentar a taxa de juros no Brasil e os Estados Unidos está com tendência de reduzir a taxa de juros de lá. Ou seja, a inflação lá está diminuindo e aqui está aumentando. Portanto, essa diferença vai crescer mais. A tendência é dólar para cima. Muito legal. E aí, mostra, Hamilton, a quantidade, eu acho que você chegou a citar. Tipo, no Uhum. ETF tem quantas empresas? Quando a gente vai adquirir, mostra, né? Essa Isso, tudo, informação. exato, tudo depende do que você vai comprar, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do ETF o ETF da Bolsa de Valores, né, que é o Uhum. MOVA 11, ele replica o índice. Então, hoje o índice tem 92 empresas. Pode ser que daqui a 3 meses entre duas empresas a mais, vai para 94. Então, automaticamente ele rebalanceia. Ele vai lá e compra duas e rebalanceia, né? Então, como ele segue um índice, ele sempre vai ter um rebalanceamento automático. Mesma coisa lá no SP500. Hoje são 500 empresas. Recentemente entrou a Nvidia, porque a Nvidia não estava no SP500. Ela entrou porque ela disparou, tá lá uma das primeiras agora. Então eles compram a Nvidia para poder rebalancear, para continuar os SP500. E a última lá, que perdeu lugar, é vendida e sai do índice. Então é uma grande vantagem, porque você vai estar sempre com as maiores, sem você precisar fazer nada, né? Então, por isso que é uma outra vantagem do ETF. Eu gosto muito de ETF, tá? Eu invisto lá fora, usando a Avenue, que o Bruno comentou, e eu não compro ação direta. Eu compro só ETFs. Só ETFs. E aí, de novo, você escolhe um assunto. Por exemplo, eu tenho um ETF lá fora, que é um ETF que fala: eu quero as 100 maiores empresas que pagam dividendos. Porque os Hum, dividendos, pronto, eles vão escolher as maiores que pagam dividendos. Eu tenho um ETF lá fora que fala assim: eu quero investir nas 50 maiores empresas de FIIs, que trabalham lá com fundo imobiliário. Beleza, eu invisto lá e eles compram os 50 maiores FIIs lá dos Estados Unidos. Então, é assim, por exemplo, o Bitcoin, eu falo de Bitcoin, não sei o quê, eu não compro Bitcoin direto. O que eu faço? Compro o ETF que replica o Bitcoin ali. Eu acho mais seguro. sim, legal. E até pensando assim na questão de você ficar na dúvida, né? Não, em qual que eu invisto? Você já pega um pacote, né? Já quebra isso e Exatamente. fica ali diversificado a sua carteira. Bom. Ô, Ana, qual que você vai escolher? Qual que você escolheu aí para investir? Eu gostei dessa do ouro. Ouro, opa, ouro é bom, né? Ouro É, brilha os olhos, né? brilha, e muito pelo que você falou, sabe, Sr. Hamilton, de guerra. Eu não acho que vai melhorar essa situação nesse momento, Uhum, né? Acho que ainda vai um tempo para melhorar. Então, eu até uhum, anotei aqui, eu gostei bastante dessa ideia do ouro. Eu sempre achei ouro uma coisa tão antiga, tão ultrapassada, mas aí uhum, estudando aqui com vocês, também lendo algumas coisas, eu fui vendo que realmente não é um ótimo investimento. Gostei do de Bitcoin também, que eu sempre quis, mas uhum. achava muito complicado. Então, acho que é uma ótima ideia. Essas duas foram as que eu mais interessei aí. Tem um ETF chamado BIT11, que se eu quiser investir só em Bitcoin, aí você compra esse BIT11, que aí só tem Bitcoin. Esse que eu mostrei, que é o Hash 11, é uma cesta. Tem um monte de moedas lá dentro, que são as principais. Eu gosto dela também. Porque caso alguma outra moeda dispare, leva para cima Sim, o índice. Não precisa escolher. sim. É, e eu Isso acho aí. que é muito futuro, né? Esse negócio de Bitcoin, acho que é Sim, uma eu acho. tendência de só Eu melhorar. acho. Boa. Eu Miri, já gostei. escolheu? Eu também gostei do ouro. É, Mas lógico. É.
Essas mulheres adoram ouro, né? Inxalá. Eu fiquei pensando, aí você compra e aí você vai ter uma porcentagem todo mês esse ETF? Então, o ETF, principalmente aqui no Brasil, ele não paga dividendos. É só valorização. Então, ao longo do tempo, o ouro costuma ficar cada vez mais caro, mais caro, mais caro. Portanto, esse ativo que você tem vai ficar mais caro. Então, por exemplo, você comprou o ouro agora, você comprou esse ETF por R$ 50. No ano que vem, ele vai estar valendo, sei lá, 58. No outro ano, vai valer 67. No outro ano, vai valer 70. E aí, quando você for vender, já está valendo mais caro. Então, é como se fosse valorização. Imagina que você comprou uma casa hoje e essa casa vai valorizando ao longo do tempo. Ela não te gera dividendos. É só valorização mesmo. Agora, é interessante. Quando a gente for ter aula de investimento no exterior, ETFs nos Estados Unidos pagam dividendos. Então, alguns você compra e te dá todo mês um rendimentozinho ali na sua conta. Entendi. Fica a dica para a próxima. Fica o spoiler. Legal. Nesse TF que é o IVVB11, né, Milton? Isso. Que as empresas Isso. provavelmente está incluso, porque você falou que as maiores empresas, né, Microsoft, a Amazon, deve estar tudo incluso, né? Tudo incluso, exatamente. Microsoft, Amazon, Tesla, Apple, essa empresa de tecnologia, tem empresas petroleiras, tem todas as grandes. Tem 500, né? Imagina. Então, é muita coisa. É muita coisa. Pra vocês terem uma ideia, o tamanho. Se você pegar toda a bolsa brasileira, todas elas, todas as empresas, dá 3% do SP500. A gente é desse tamanhozinho. Desse tamanhozinho. Ô, Sophie, eu queria ouvir de você. Qual ETF que você vai comprar? Queria muito, 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 muito mesmo. Olha, eu nunca tinha pensado em ouro, mas eu achei interessante. Mas eu gostei da BOV11 lá, que tem as 500, que é essa que você está mostrando. As O americanas, VVB11. das americanas e a do ouro. Eu achei interessante. Do Bitcoin, eu não sei se eu compraria. Eu acabo gostando de comprar diretamente, tipo, sei lá, nos Nubanks da vida, sabe? Bom. Acho que quando a gente chegar na criptomoeda, a gente pode explorar essa via. Mas eu achei interessante. ETF, eu só tenho, acho que o Hash hoje. Não tenho outros. Vou começar a estudar outros aí para poder investir. O Hash 11, acho que foi um dos primeiros, né, que você mostrou. Que é o Hash, né, na verdade. Foi, das criptomoedas. Exatamente. Cadê? Esse aqui. Eu comecei por ele, na criptomoeda, e depois eu passei a usar só no Nubank. Ainda não tenho ETF, cara. É um Nem próximo americano? passo para mim. Não, nem americano. Mas esse vai ser o meu próximo passo, inclusive americano. Eu penso muito mais em dolarizar tudo a partir de agora. Essa muito é a sua missão, então, Bruno. Exatamente. Seu desafio. Eu vou ter uma meta para mim. Eu tô pensando em até daqui a uns 2 anos ter pelo menos 50% do meu patrimônio em dólar. Eu botei uma meta para mim. Aliás, falando em percentual, qual é um percentual interessante de ETF a se ter entre os investimentos? Veja, o ETF faz parte da sua cesta. Quando a gente fala de balanceamento, a gente está falando de quanto em renda fixa, quanto em renda variável, quanto no exterior. Então, o ETF ele já pega tudo, né? Ele faz parte de um deles, entendeu? Então, por exemplo, vou falar de uma parte no exterior, e o VVB11 entra nessa parte. Quero falar de renda variável, o BOVA11 entra nessa parte, né? A vantagem é que só com ele já está diversificado, não precisa de outro, né? Então, se você falar aqui, eu quero 10% na Bolsa de Valores do Brasil, 10% em renda variável. Tá bom, compra só ele e acabou. Já está diversificado, não precisa de outro. Entendeu? Sim, faz sentido. Gostei, muito bom.
Tem uma coisa que é legal enfatizar, que o Hamilton comentou, turma, sobre a diversificação da carteira. Muitos investidores de risco utilizam justamente o que o Hamilton falou. Eu não posso simplesmente pegar todo o meu patrimônio conquistado ao longo do tempo e arriscar em 2 startups. Porque, considerando o índice de sucesso de uma startup no Brasil, a gente, duas é morte na certa, né? Não sei se vocês sabem, mas a cada 10 startups que nascem no Brasil, apenas 2 passam do segundo ano. Então, o investidor de risco, ele faz justamente isso. E muitas vezes ele classifica um tipo de mercado que ele gosta de entrar. Eu gosto muito do setor financeiro porque são empresas que a tendência a dar certo são maiores. Então, de 10, 3 são financeiras. E ele vai diversificando o mercado dele. No final das contas, com uma boa análise, aquelas 2 empresas que deram certo, passaram nos 2 primeiros anos, elas literalmente devolvem o investimento feito pelo investidor. E a tendência, galera, é que as outras, sei lá, mais 2 empatem e as outras 6 literalmente quebrem, o dinheiro dele vire pó. Por isso é um investimento de risco. Mas mesmo assim, por que eu estou dando esse exemplo, né? Mesmo esse investidor de risco, ele não pega 100% do patrimônio dele e investe 100% em empresas. Ele faz exatamente como eu estou falando. Então ele se protege em dólar, ele se protege em ETFs, ele se protege em renda fixa, ele se protege em ações de boas empresas. E uma parte desse grande patrimônio ele investe nessas empresas ainda aplicando esse filtro, né? Então, pegando até a pergunta que a Sophie fez, é super importante a gente meio que determinar o nosso tipo de carteira. Acho que a gente comentou nas últimas aulas, né, sobre o meu perfil como investidor, né? Quem sou eu investidor? Ou quem sou eu investidora? E aí, com isso em mente, pô, vou ter um pouquinho mais de renda fixa, um pouquinho mais de tesouro, um pouquinho mais de ações, sabe? Mas, claramente, é sempre diversificar. Eu acho que diversificar é o segredo de toda boa carteira. Aí entra um pouco também na proteção que a Aline comentou mais cedo. Eu entrei naquele link lá. Agora tem 94, já aumentou. 94 ETFs de renda variável. E aí você Foi a pode Link Saúde. Olha lá, o Ibovespa, se você quiser investir. Aqui, boi gordo. Aqui, futuro de dólar, futuro de milho, dividendos, Morningstar, SP500, empresas do ESG, small caps, que mais? Criptomoedas, da Empíricos, ó. Criptomoedas. O que mais que tem aqui, ó? Um fundo de Nasdaq. O que mais? ETF global, agronegócio. Vamos ver o que mais tem de interessante aqui, ó. Biotecnologia. Fundo de índice Brasil. Fundo de índice, blá blá blá. Morningstar. O que eu tinha visto das mulheres aqui? Esse aqui dos Estados Unidos, Small Caps, SP500. Aqui, elas. Olha que interessante. Mulheres na liderança, FD, índice de ações. Elas 11. Do Que Banco massa, Safra. né? Interessante, né? Você investe numa proposta. Né? Eu gosto Relatórios. dessa. É bem interessante. Informações relevantes. Tá fora. Mas é isso. Temos várias caixas de bombom para escolher os bombons aí.